Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu uma assentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e terra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. É chato. Não é ruim, porque eu tenho uma casa, eu tenho uma cama, eu tenho um lugar para explorar, mas só é chato. O principal problema daqui é a falta de privacidade que eu tenho, que por conta que é tudo meio aglomerado, você está praticamente do lado do seu vizinho, que mesmo tendo uma parede que divide vocês, acaba sendo algo muito fino. Então, só é chato. Não, eu não posso reclamar do que eu tenho, eu fico bem feliz pelo que eu tenho, mas eu não gosto. Né? Como é morar aqui? Então, é meio complicado, né? Mas eu não vejo tanto problema porque eu trabalho o dia todo e eu chego em casa, durmo, aos finais de semana eu faço as coisas de casa, mas já saio para trabalhar de novo, então eu meio que não paro em casa. Então vamos dizer, neutro pra mim. Se você pudesse contar a história da sua vida, como ela seria? Acho que nada demais. Sinceramente, eu não tenho uma história muito interessante para contar. Como eu falei, minha mãe abandonou eu muito cedo e por conta do vício do meu pai eu tive que largar a escola também. Com 8 anos eu larguei a escola, eu juntei um dinheiro que meu pai deixou bobeando por aí, eu comprei um pacotinho de bala e eu vendia para dar algum tipo de sustento para minha casa. Com 12 anos, um cara me contratou para trabalhar numa empresa de fazer camiseta. E hoje em dia eu tenho 18, continuo trabalhando. Não vejo a escola faz muito tempo e acho que por enquanto eu vou continuar assim. Se você pudesse contar uma história da sua vida, como ela seria? Seria que eu tive que sair de casa muito cedo por conta das coisas do meu pai, que ele era muito agressivo. E aí eu tive que vir cedo para São Paulo, uma cidade que eu não conhecia, bem agitada, e me virar sozinha desde sempre. E tô até hoje me virando. O naturalismo ele surge no fim do século XIX. Ele é considerado extremo do realismo, ele critica a forma real, como a gente vive no Brasil naquela época. E é uma escola literária que ela não se mantém até os dias de hoje, mas a ideia se mantém, a crítica social. Os cortiços podem não existir mais que nem naquela época, mas ainda temos pelo centro tanto parecidos como os novos cortiços, que são prédios com chamados estúdios, né? Quartos de sala, banheiro, cozinha no mesmo ambiente. E os romances, eles tentam provar que o meio, a raça, eles determinam o homem. São questões biológicas, emoções, sentimentos, isso não entra. O que entra é a necessidade de comer, beber, habitar, reproduzir, a necessidade do homem, os instintos. Pensar, logicamente, não compatíveis com a raça pobre. Os ricos da época, a burguesia, não eram muito proeminentes nas obras literárias. A gente tinha o foco nas classes pobres, é uma das primeiras escolas literárias que foca na classe pobre. E isso determinou, abriu um novo espaço, a Luiz Azevedo com o Cortiço, ele abriu um novo espaço para as pessoas demonstrarem pensamentos, claro que sempre haverá críticas, né, mas o lugar que ele abriu de fala para muitas pessoas foi, assim, abrangente, e aí segue as outras escolas literárias até os dias de hoje. Hoje nós estamos com o historiador Emerson Dillon e falando um pouco mais sobre os cortiços, porque eles foram refúgios para muitos imigrantes aqui no Brasil. Olha, falar sobre cortiço no Brasil é bem interessante, porque remonta a uma história de longa duração e no processo da imigração no Brasil, no processo do comecinho da industrialização, na virada do século XIX para o século XX, quando o próprio Aloysio Azevedo escreveu a obra O Cortiço, a gente está falando de um espaço de moradia possível para as populações mais pobres. Então a gente fala de a única moradia possível
para uma série de pessoas que tinham acabado de sair do processo de escravidão, ou seja, ex-escravizados, escravizados que tinham sido alforriados nos últimos anos do escravismo, e também para uma massa de trabalhadores pobres que vêm da Europa, da Ásia, do Oriente Médio. Então, quando essas populações, assim como ex-escravizados chegavam aqui no nosso território, a única oferta de moradia possível eram esses cubículos que eram alugados pelos portugueses, por brasileiros que já viviam aqui no país há mais tempo. Então a gente vê uma diversidade muito grande de populações habitando esses cortiços nas principais cidades do Brasil que estavam crescendo nesse período, principalmente o Rio de Janeiro e São Paulo. Majoritariamente o Rio de Janeiro, porque era a capital do Império, depois era a capital federal, e ali a gente vê uma série de espaços que vão ser alugados como cortiços na virada do 19 para o 20. Nós estamos aqui com a geógrafa Romã. Como isso interfere na infraestrutura da cidade e como são as moradias no geral? Certo. Quando a gente pensa em infraestrutura, por exemplo, fica nítido vendo o desenho original assim. O planejamento urbano da cidade mesmo, né? Ele vai ser muito voltado para o centro, né? As vias, as redes de circulação, elas parecem que vão ter que chegar sempre ao centro ou a sair do centro. E não é à toa, né? Se eu tenho uma cidade que foi planejada para atender os interesses de determinada população, né? Um planejamento que foi pensado para isso, não à toa a infraestrutura vai condizer com isso. Quando a gente pensa em moradia, e isso desde esse período do final do século XIX para o XX até a atualidade, né? Uma coisa que é muito gritante. Se eu pego as áreas mais afastadas do centro, as áreas das periferias, as áreas mais distantes das centralidades, elas são as áreas em que eu tenho a maior parte da população, tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, por exemplo. Agora, no entanto, quando eu paro para observar onde eu tenho a maior disponibilidade de postos de trabalho, de emprego, onde estão as maiores ofertas de trabalho e emprego, justamente nas áreas centralizadas. Então, além de eu ter no desenho original do planejamento urbano de Rio de Janeiro ou de São Paulo, uma infraestrutura voltada para entender as necessidades das áreas centrais, além disso, né, essa cidade ela se desenvolve num movimento dual. De um lado é esse desenvolvimento concentrado no centro e de outro a expansão dela pelas bordas, ela vai crescendo, né, em área e ela vai crescendo em número de pessoas. E a maior parte dessas pessoas, e quem justamente expande as cidades são as periferias. Então fica muito nítida essa contradição, tanto para a infraestrutura que é voltada para as centralidades, quanto para a moradia que vai ter nessas áreas periféricas. Mesmo que eu tenha os preços dos aluguéis, os terrenos mais barateados, é justamente as pessoas que vão ter que se deslocar mais 2 horas de trajeto, 1h30 de trajeto para cima, para chegar aos seus trabalhos, que em sua maioria estão nas áreas centralizadas. Então acho que essa herança desses processos históricos que acompanham o surgimento dos cortiços, eles se fazem presentes até hoje. Um lugar apertado, com pouca ventilação e onde os riscos de acidentes estão a olhos vistos. O botijão de gás, por exemplo, fica na porta do quarto e a fiação elétrica está exposta. Agora imagine viver aqui com a família. Uma realidade difícil e, além de tudo, perigosa. É possível afirmar que as pessoas que moram nos cortiços sofrem injustiça social e financeira? Completamente, total. Isso é uma afirmação que, como eu comentei, né, o problema de habitação no Brasil, ele remonta a muitos séculos. A gente tem uma distribuição desigual de terras desde o começo da colonização. Então a gente vê uma desigualdade muito grande do acesso à terra e, posteriormente, do acesso à moradia, primeiramente no ambiente rural e, posteriormente, a partir de meados do século XIX, no ambiente urbano, em que muita gente não tem lugar para morar, muita gente não tem um espaço para habitar, enquanto a maior parte das terras, a maior parte das ofertas de moradia estão concentradas na mão de poucas pessoas. Então, se a gente pega historicamente,
esse processo de desigualdade de terras começa lá no século XVI, na época das capitanias hereditárias, quando os grandes portugueses, os portugueses mais ricos, membros da nobreza, eles receberam terras infinitas, que eram chamadas sesmarias, que acabaram se tornando fazendas, engenhos de cana-de-açúcar. E na virada do século XIX para o século XX, essa desigualdade muito particular, né, muito visível no mundo rural, ela associou-se também ao mundo urbano. Afinal de contas, aqueles mesmos nobres, aquelas mesmas pessoas da aristocracia, da cana-de-açúcar, do café, elas passaram a abrigar as cidades, elas passaram a viver nas cidades em grandes lotes de terra, em grandes espaços de terra, e o que sobrava para as camadas mais pobres, para as camadas mais populares, eram viver à margem disso. Então, da mesma forma como a gente tem uma dependência de habitação no mundo rural, no mundo das fazendas, dos engenhos de cana-de-açúcar, a gente também tem essa desigualdade quando os lotes de terra que sobravam às margens da cidade eram disponibilizados para as pessoas mais pobres. Então, geralmente, na virada do 19 para o 20, a gente tem as pessoas mais pobres da sociedade, da cidade que estava em ebulição, vivendo nos cortiços. Era como se fosse aquilo que restava, aquela única opção de vida, de habitação para essas pessoas. E posteriormente elas vão ser expulsas, né? Quando a gente tem as reformas urbanas no Rio de Janeiro e em São Paulo, essas populações vão ser expulsas justamente para ter uma nova configuração e uma manutenção dessa desigualdade de habitação, desigualdade socioespacial. De Azevedo, ele procura trabalhar a zoomorfização, que é comparar o homem ao animal. Os instintos sobressaem sempre. Se você está com raiva, você vai e bate, você está com fome, você vai e come, não importa como, não importa o que, os instintos eles sempre vão se sobressair. O cortiço, ele é um conjunto, é um organismo vivo de pessoas promíscuas, numa situação precária, sempre. E ele procura trabalhar nessa base naturalista, o natural, a natureza. Não o pensamento, a literatura tipo clássica. Ele trabalha com o que é real, ele não é subjetivo como o romantismo. Como são considerados os novos cortiços? Então, é bem interessante a gente pensar o que pode configurar um cortiço, né? Um desequilíbrio na relação entre homem e meio ambiente. Geralmente os cortiços eles ficavam nas regiões mais altas da cidade e no decorrer das reformas urbanas essas populações foram sendo expulsas, esses cortiços foram deixando de existir e as populações mais carentes elas acabaram indo para mais perto dos rios. Não é à toa que a gente pensa em vários bairros de periferia sempre próximos às margens do Rio Tietê, às margens do Rio Pinheiros, de córregos e tudo mais. Enquanto no Rio de Janeiro é um processo inverso, né? Uma cidade litorânea em que quando os cortiços eles começaram a desaparecer e começaram a ser perseguidos pela prefeitura, essas populações subiram o morro, daí nasceram as favelas. Então é bem interessante pensar o seguinte, a mesma população que vivia nos cortiços, elas passaram a viver as periferias, passaram a viver nas favelas, nas comunidades, etc, etc. Em algumas localidades você ainda tem um modo de vida parecido com o século XIX, mas é muito curioso pensar que nos centros até hoje podem existir esses aluguéis, né, em condições precárias de quarto, cozinha,